Olá, senhores! Aqui estamos nós para mais uma aula da disciplina Clínica Cirúrgica. Hoje estaremos dando início a mais um tópico dessa disciplina. Vamos estar falando sobre o tratamento cirúrgico em doenças do aparelho digestivo e gastrointestinal. Falando sobre essa parte de tratamento cirúrgico em doenças do aparelho digestivo, em doenças do aparelho gastrointestinal, é preciso entender como funciona essa parte de cirurgia do aparelho digestivo. O que é essa parte de cirurgia do aparelho digestivo? Ela é a especialidade médica que trata, por meio de procedimentos cirúrgicos, as doenças benignas e malignas que afetam ali o sistema gastrointestinal. Lembrando que o sistema gastrointestinal, ele vai o que? Desde o esôfago até o reto e ânus, e ainda inclui a parte de órgãos anexos. Quais são esses órgãos anexos? Nós estamos falando de quê? De órgãos como o fígado, como a vesícula biliar, pâncreas e até mesmo o apêndice. Falando em apêndice, é importante lembrar que é uma bolsa que está ali no final do sistema gastrointestinal, faz parte dos anexos. É uma bolsa que está ali presente, e quando esse determinado apêndice ele está inflamado ou infeccionado, vai ser necessário realizar um procedimento cirúrgico para a total remoção desse apêndice. Como que é esse tratamento cirúrgico? Ele consiste em remover total ou parcialmente essa parte do apêndice. Ele é indicado, entre outros, em casos de necrose ou em grave infecção bacteriana. Observem aqui na imagem, nós temos a parte do intestino do paciente, o intestino grosso aqui do paciente, e aí o intestino grosso e o intestino delgado. Observe que na parte do intestino aqui nós temos no final o apêndice. A imagem ao lado nós temos o que? Um apêndice, que é essa bolsa aqui, e ela está preservada, está normal essa bolsa. Quando há essa inflamação desse apêndice, quando há essa inflamação dessa bolsa, ela se torna a apendicite, que é o que? A inflamação do apêndice. Observem na imagem seguinte, na imagem que eu estou colocando aqui para vocês como imagem 2, o apêndice já inflamado. A parte de apendicectomia, ou seja, a retirada desse apêndice, ela pode ser feita de forma cirúrgica, de formas específicas e cirúrgicas. No caso, há essa possibilidade de fazer ela por parte de videolaparoscopia. Como que ocorre essa parte de videolaparoscopia na parte de apendicectomia? O paciente ele vai ser ali posicionado em decúbito dorsal na mesa ali de cirurgia. O braço dele esquerdo vai ficar dobrado. O monitor vai ser inserido na parte direita do paciente. O pneumoperitônio é obtido por meio de uma porta periumbilical de mais ou menos de 10 a 12 milímetros, no qual vai ser inserido a partir de um laparoscópio, que é o aparelho que vai ser inserido para ser realizada essa parte de laparoscopia exploratória. E as outras duas partes vão ser colocadas sob a visão direta, uma porta de 5 milímetros no quadrante inferior esquerdo e uma porta suprapúbica de 5 milímetros na linha média ali do paciente. Observem aqui a imagem relacionada à parte de videolaparoscopia. Temos aqui o laparoscópio que é inserido no paciente. Além dessa parte da incisão do laparoscópio, nós temos outras duas incisões, onde vão ser inserido a parte de instrumentais, onde vai ser inserido também a parte propriamente dita. E aqui, observem o apêndice onde está localizado. O apêndice, primeiramente, ele é o quê? Desobstruído até a sua fixação com o seco
e a base do apêndice, na verdade, ela vai ser subdividida usando um grampeador, que é chamado de GIA laparoscópico, e o apêndice dessa forma vai ser removido através dessa porta umbilical em um saco de amostras, onde vai ser o quê? Exatamente para prevenir essa infecção da ferida. Também, além da parte de videolaparoscópica do apêndice, também tem a parte de apendicectomia aberta, onde a cirurgia vai ser realizada de forma mais invasiva, diferente da parte de videolaparoscópica. Na apendicectomia aberta, ela é um procedimento mais invasivo, porque vai ter a abertura ali do determinado local do paciente, onde vai ser de fato retirado o apêndice. Na cirurgia, é feito um único corte no lobo inferior direito do paciente, observe aqui a imagem, lado inferior do paciente, do abdômen, no caso, para remover de fato o apêndice que está ali inflamado, a apendicite que está ali presente. Em casos de peritonite, ou seja, infecção do revestimento interno do abdômen, o corte por vezes é feito ao longo do meio do abdômen, no caso, a própria laparoscopia propriamente dita. Na parte de apendicectomia ainda, seguindo um pouquinho ainda, por favor, acompanhem comigo aqui essa parte de apendicectomia aqui no slide. As apendicectomias laparoscópicas, elas tendem a ter uma recuperação mais rápida do que a parte de apendicectomias aberta. Por quê? Porque a apendicectomia videolaparoscópica, ela é menos invasiva na hora da realização do procedimento de fato nesse paciente. Nessa parte onde o tempo necessário para atividades normais é menos prolongado. No caso da apendicectomia aberta, essa recuperação às atividades normais, ela é mais prolongada. Na maioria dos casos de apendicectomia laparoscópica, o doente deixa o hospital mais ou menos 24 horas após a operação. E em ambos os casos, seja na laparoscópica quanto na apendicectomia normal, pode surgir alguma dor, alguma parte de hematoma ali nas zonas das incisões nos primeiros dias após a operação. E para aliviar a dor ali, daquele desconforto no local do procedimento cirúrgico, geralmente vão ser prescritos alguns analgésicos conforme as orientações do médico responsável por aquele determinado paciente. Na parte ainda de apendicectomia, o doente aquele paciente precisa ter alguns cuidados, principalmente na parte de pós-operatório. Um dos cuidados dentre os diversos que existem, existe a parte de evitar exercício físico, que ele acabou de passar por um procedimento cirúrgico. Então, a princípio, ele precisa evitar exercícios físicos pesados. O paciente vai poder andar depois de determinadas horas, conforme a orientação médica, ele vai sim poder andar, mas exercícios físicos excessivos, não vai poder ser realizado. Pelo menos conforme os primeiros dias, conforme as orientações da equipe responsável por esse paciente. Pode ser que sejam recomendadas, pelo médico especialista, claro, algumas práticas desportivas benéficas na recuperação. Por exemplo, fazer essas pequenas caminhadas, como eu citei para vocês, porque quando acaba o procedimento cirúrgico, em seguida ele tem esse pós, onde ele não vai poder nem se levantar, mas em seguida ele vai ser estimulado a fazer essas caminhadas, exatamente para que ele consiga ir retornando aos poucos às suas atividades normais. O paciente também precisa realizar uma dieta saudável. É necessário ainda que esse paciente ele faça vigilância da ocorrência, caso haja febre, sinais de inflamação ali nas áreas da ferida cirúrgica. A equipe que vai estar ali presente com esse paciente vai estar também observando essa parte de pós-cirurgia, sinais de febre, sinais de inflamação, de hematomas ali na região da cirurgia.
de sinais de infecção, mas o paciente também, até porque depois ele vai ter a alta dele e em casa ele também vai precisar observar esses sinais e caso seja necessário, ele precisa voltar ao médico para que sejam dadas as orientações necessárias para que ele possa de fato melhorar, ficar saudável novamente. Saindo um pouquinho da parte de apendicectomia, seguimos para a parte de colecistectomia. Essa parte de colecistectomia é realizada na parte de retirada do cálculo na vesícula. Retirada em si da parte onde está o cálculo, da parte da vesícula, em si do paciente, em si da vesícula propriamente dita. De como é chamada essa parte da doença que está ali presente, desse cálculo na vesícula, ela é chamada de colelitíase. O que é a colelitíase? Ela é uma pedra na vesícula, que está ali presente na vesícula. Em si, ela é uma doença bastante comum e é encontrado mais ou menos em cerca de 10% das pessoas. É um percentual alto onde a maioria dos pacientes podem estar ali com essas pedras ali presentes nas suas vesículas e a única forma de tratamento, observem, a única forma de tratamento é a retirada da vesícula biliar. A única forma de tratamento para a pedra na vesícula é a retirada da vesícula biliar. Medicamentos podem estar aliviando ali a dor do paciente, analgésicos, porém o que realmente vai resolver a situação é a retirada da vesícula biliar. Claro que com a questão tecnológica melhorando a cada dia, possivelmente nós já vamos ter outras formas de fato resolver essa questão de pedra na vesícula. Mas a princípio o procedimento padrão, procedimento ouro considerado para resolver essa questão de cálculo na vesícula atualmente é a parte de colecistectomia, que é a retirada da vesícula. Observem, por favor, aqui na imagem comigo, os cálculos biliares aqui. Nós temos aqui a parte dos cálculos biliares que estão aqui irritando aqui a parede da vesícula biliar. Aqui estão os cálculos, aqui está a parede da vesícula biliar e esses cálculos estão ali irritando essa parede da vesícula biliar, o que vai estar ali ocasionando aquela sensação de mal-estar, aquela sensação de dor no paciente. E o cálculo biliar está entre a vesícula e a via da bile principal. Há um determinado momento que esses cálculos eles podem se expandir, dar continuidade, seguindo para obstruir uma via biliar ou até mesmo a via biliar principal, o que vai estar ali ocasionando no paciente dor ou até mesmo a icterícia, que é o que o paciente vai ficar com a pele ali amarela, seja a parte facial, seja a parte das mãos, vai ficar com a icterícia. Quais são os sintomas principais da parte de pedra na vesícula, de colelitíase e a parte da dor? Por quê? Devido está havendo ali aquela obstrução da via biliar principal do paciente. Mas, enfim, vamos para a parte que realmente nos interessa, que é a parte do procedimento cirúrgico. Como que ocorre esse procedimento cirúrgico em relação à pedra na vesícula, a colelitíase. Nós precisamos falar sobre a colecistectomia. Primeiramente, ela pode ser feita de duas formas. De forma padrão, normal, onde há o corte no paciente, uma incisão mais direta no paciente, e também pode ser feita por via laparoscópica, videolaparoscópica no caso. Com relação à parte de colecistectomia por videolaparoscopia, nesse procedimento vão ser realizadas 4 pequenas incisões que vão variar mais ou menos de 0 a 2 milímetros cada. E através desses furinhos vão ser introduzidos os instrumentos com o auxílio de um monitor de vídeo, no caso o monitor vai ser um monitor de vídeo, onde vão ser realizadas também a retirada da vesícula e os cálculos, né, dessa forma que vai ser realizado na parte videolaparoscópica.
nesse caso específico, os cálculos tenham mais que 10 milímetros, eles precisarão ser quebrados ali dentro e para serem retirados exatamente por essa pequena incisão que foi realizada ali no paciente junto à vesícula biliar. Observem aqui na imagem, nós temos o instrumento laparoscópico, as 4 incisões necessárias. Observem que aqui está a vesícula biliar, aqui embaixo nós temos a câmara videolaparoscópica e é a partir desses furinhos aqui que estão aqui que vai ser realizado de fato a colecistectomia. A recuperação desse paciente geralmente ela é de forma rápida. A maioria dos pacientes ficam internados dentro de um hospital na faixa de 12 a 24 horas e em seguida já podem retornar ao trabalho e retornar todas as atividades normais. Claro, vão ser sempre observado o que está ocorrendo com aquele paciente, sinais de infecção, sinais de dor, e aí vai ser tudo conforme a orientação da equipe, orientação médica ali responsável por esse paciente. No pós-operatório, geralmente, há pouca dor, a cicatriz cirúrgica são mínimas, são só os 4 buraquinhos ali das incisões, e o risco de infecção é muito pequeno. Essas são as vantagens da colecistectomia por vídeo. No pós-operatório também há orientações. Se o paciente tiver náusea ou vômitos, vai tomar as medicações conforme prescrição médica e, no caso, vai ingerir somente pequenas quantidades de líquido de vez em vez. Após a cirurgia, pode ocorrer também dor no ombro. Essa dor é consequente à irrigação do nervo que fica entre o abdômen e o tórax, e se ela for intensa, também o médico vai estar lhe prescrevendo analgésico para esse determinado paciente. Os cortes e os furinhos serão fechados com pontos e cobertos com curativo, no caso fita microporosa, né? E é comum que ocorra hematoma ali naquela determinada região. É necessário também que esse determinado paciente evite erguer muito peso, seja sentado, ou em pé, ou deitado, e procure fazer pequenas caminhadas várias vezes ao dia. No caso, pode andar e subir dessa escada que não vai ter perigo nenhum. Na aula de hoje, nós falamos sobre a cirurgia do aparelho digestivo, falamos sobre a apendicectomia, falamos sobre a colecistectomia e falamos sobre as orientações durante e pós-operatória desses determinados procedimentos. E essa foi a nossa aula de hoje e aguardo vocês na próxima oportunidade. Até mais!